Começa agora o mais novo programa de entretenimento do Sistema Colégio Militar do Brasil, o podcast da ADEPA. Com vocês, Papo Garança, um programa que levará a informação que você precisa, na hora que você quiser. Oi pessoal, meu nome é Eduarda Martins e estamos aqui com mais um Papo Garança. Eu sou a Pitangui e a gente tem a informação que você precisa na hora que você quiser. E a gente está aqui com essa equipe sensacional porque ocorreu a maior feira brasileira de ciências e engenharia, a FEBRAS. E essa equipe maravilhosa do Colégio Militar de Belo Horizonte não foi apenas um primeiro lugar nas principais categorias, mas 3 primeiros lugares. Gente, um prêmio de primeiro lugar já é demais. 2, quase impossível, mas 3, merece uma salva de palmas, né, gente? Vamos começar assim. Como que vocês foram recebidos lá? Porque eu fiquei sabendo que vocês estavam de gala e que chamaram a maior atenção. Como que foi? Foi o único dia que nós utilizamos a gala, porque nos outros nós podemos utilizar a roupa da FEBRAS, mas o Sistema Colégio Militar, que marcou presença na FEBRAS, todos utilizaram a gala para participar da premiação. E eu senti, né, que quando a gente estava na fila para poder entrar no auditório, a gente sentiu que as pessoas olhavam, nem que discretamente, mas prestavam atenção na gente por causa do nosso uniforme e realmente mostra que o Sistema Colégio Militar do Brasil chama atenção por qualquer lugar que passa. Mas alguém quer falar alguma coisa? Eu acho importante falar também não só sobre o sentimento dos outros em nos ver, mas também o próprio sentimento de usar a gala é muito importante, né? A gente se sente muito exaltado, aquele uniforme bonito, andar com ele por aí, é uma coisa muito importante para nós mesmos ter uma oportunidade de estar no meio de tanta gente com uniforme assim. Uma coisa que eu percebi também, a primeira vez que a gente foi chamado ao palco, as pessoas olharam para a gente de maneira diferente, né? Porque, se eu não me engano, já tinha subido ao palco outros colégios militares, porque lá premiam por categoria, né? Então, assim, na área da engenharia, na área da biomédicas e tal, estavam subindo pessoas, e quando começou a premiar humanas, nós fomos. Então, ou seja, quando a gente foi para o palco, as pessoas já olharam a gente diferente, porque estava vendo sempre pessoas com aquele uniforme sendo premiado. Na segunda vez, começaram alguns murmurinhos. Olha, tá. E na terceira vez, eu estava passando, né, quando a gente ganhou o primeiro lugar, lá, não tem jeito, é desse jeito, é assim mesmo. Então, ou seja, as pessoas já começam a reconhecer, né, o uniforme da gente como uma referência, não só do colégio em si, né, ou seja, da instituição em si, mas daquilo que ela representa em qualidade de ensino. Isso para a gente foi bem legal. E como que foi essa experiência para vocês de terem contato com pessoas de todo o Brasil? O que vocês acharam? O que vocês sentiram? A sensação foi muito boa, né? A gente teve contato com o pessoal de Manaus, lá do outro colégio militar, o pessoal de Recife, e ter esse contato com outras gírias, com outros tipos de cultura. Apesar de ser o mesmo país, é tudo muito diverso, né? E é até um susto quando a gente vê que a redaí, essas gírias que a gente usa muito aqui, não são comuns lá fora. Também, além do que o Roque acabou de falar, né, a gente não só encontrou com pessoas de outros colégios militares ao redor do Brasil, mas também com outros projetos ao redor do Brasil em geral. Por exemplo, a nossa esquerda tinha um trabalho do Rio Grande do Norte, se não me engano, nossa frente um trabalho de Santa Catarina, para ver, né, que os estudantes de todo o Brasil participam e tem essa integração, todo mundo se reúne para poder apresentar um projeto, é muito interessante. É muito legal mesmo essa interação com outros estados, ver o que outras pessoas de outros estados estão pesquisando, como é que está sendo a interação acadêmica das pessoas de lá. Tinha um projeto de saúde lá muito legal, interessante, que era sobre psicologia aplicada em jogos digitais. Foram vários projetos muito interessantes de várias regiões do país. Também é bom adicionar, né, o que é cada região, cada região proporcionalmente vai estar pesquisando, né? Por exemplo, uma região, do Nordeste, pode estar pesquisando uma questão mais relacionada a agrárias, né? Saúde, por causa das secas, por exemplo. Agora a região do Sudeste pode estar mais focada em ciências, engenharia, desenvolvimento tecnológico. Isso varia para mostrar a diversidade do país, o quão o contexto varia, né? Do Norte para o Sul, para o Sudeste, e é muito importante isso. Vocês visitaram outros trabalhos? Tipo assim, para dar aquele, nossa, será que a gente vai ganhar? Ou será que não vai? Para dar aquele... Acho que a gente começou pensando, independentemente se a gente tivesse ganhado algum tipo de premiação ou não, a participação no evento de tão grande porte já era crucial, né? A gente já estava muito satisfeito com isso. Mas a gente foi assistir sim os projetos de outras pessoas e a gente achou interessante, porque a gente queria entender o que os outros estavam pesquisando, né? O nosso projeto era sobre jogos digitais. Mas a gente queria saber, variar, né? Nossa área de humanas, a gente foi para engenharias, foi para ciências agrárias, ciências
sociais, muita variedade de projetos. Mas só que sempre dava aquele medinho quando a gente via que tinha outras pessoas fazendo o jogo também, né? Aí o Bittencourt chegava em mim, tem outro trabalho de jogo, a gente saia correndo pra ver outro trabalho, pra ver se o pessoal tava fazendo alguma coisa parecida, sabe? Pra ver se o nosso tava melhor, porque o medo sempre existe, né? Eu não sei se medo, porque eu estava muito confiante, não só no trabalho de vocês, mas em tudo que a gente realizou, né? Agora, o trabalho interessante é que assim, o professor orientador não podia ficar no stand. Então, toda vez que chegava um orientador, eu tinha que me afastar, né? Ou não podia ficar próximo, deixando que os meninos apresentassem o trabalho, né? Os rapazes, na verdade. Então, por incrível que pareça, né, desde o início, o grupo foi muito procurado por orientadores, né? Os orientadores, eles chegavam, né, como é que funciona? Os orientadores, eles são, orientadores não, os avaliadores, eles são voluntários. Então, eles chegavam, e quando a equipe do dia chegava, quem chegava, eles eram distribuídos para os trabalhos dentro das suas áreas, né? E aí eles saíam buscando lá os grupos para fazer a sua orientação. E, às vezes, o orientador poderia também avaliar um outro trabalho fora daquele que lhe foi consignado. Então, como o trabalho estava tendo uma repercussão muito grande, vários orientadores começaram a buscar o grupo também, né? a pesquisar, né? Entre eles ali, né? Alguns orientadores, alguns avaliadores viam que era um trabalho interessante, então eles iam para lá. E eu não podia ficar, então assim, eu começava a rodar o evento, sondar avaliadores e também procurar pelos trabalhos de jogos que tinha na FEBRASE, né? Porque é importante a gente também ser esse canal de comunicação com o tipo de pesquisa que os meninos estão desenvolvendo, né? Que é, no caso, jogos digital. Então, eu olhei um trabalho de jogos na engenharia, tinha um trabalho de jogos na biológicas, tinha um outro trabalho de jogos também na humanas. Então, assim, até mesmo pelo que eu via, né, eu sentia que realmente o nosso trabalho estava bem estruturado, bem à frente daquilo que a gente estava verificando ali, né? Apesar de serem excelentes trabalhos, mas bem além do que a gente estava verificando ali dos outros trabalhos de jogos do evento. O que o professor falou de ter muitos avaliadores ajuda até a gente um pouco no desenvolvimento, né? Porque com o começo a gente vai ficando muito nervoso, mas com o passar do tempo a gente vai apresentando para muita galera e vai perdendo um pouco do medo. Você vai acostumando a apresentar para avaliador, você vê o nomezinho ali no crachá e já não te assusta mais tanto. E isso ajuda a fazer apresentações melhores. Gente, papo vem, papo vai, tá sendo muito legal ver como é que foi os bastidores, mas a gente vai ter que fazer um intervalinho agora. Papo Garança, a informação que você precisa na hora que você quiser. O cenário mudou, né, pessoal? Estamos aqui em cima da mesa com a medalha e o troféu da nossa equipe campeã. E eu tenho mais perguntas para vocês, pessoal. Eu quero saber como foi, os alunos, hein? Como foi conviver com o professor Ronaldo Tavares fora do colégio? Como a gente está sempre acostumado, né, com os professores dentro de sala de aula, ensinando para a gente, passando os conteúdos, a gente normalmente vê isso como muito chato, muito cansativo, mas fora de sala de aula é um ambiente completamente diferente. O professor a gente tratava o professor como um amigo de longa data nossa, né? Contando casos, contando histórias, vivendo experiências, né? E foi uma experiência, vamos dizer, engraçada, né? Porque a gente contava casos de alunos e ele contava casos da vida de professor dele, da vida de estudos que ele já teve também. E foi muito interessante conviver com o professor fora da sala de aula. Até agradecer muito, né? Porque o professor trata a gente como se fosse filhos dele lá, cuidou muito da gente. A gente viu diversos filmes lá de noite, o professor levava o HD dele. E agradecer o professor por tratar a gente assim. Cuidar da gente foi extremamente importante. Ainda mais cuidar do Bittencourt, né? Que absurdo, que absurdo. Eu, pelo menos, olha, o que aconteceu nesse projeto? A gente acabou terminando ele meio que no ônibus indo pro stand. Então, nos dias antes da apresentação, a gente tinha que ficar trabalhando nele direto. Só que acabou que eles já tinham terminado a parte deles, tipo, de última hora. Só que a minha parte meio que era terminar a juntar a deles. Então, eu ficava lá e ficava o dia todo no computador terminando de fazer o jogo, quando eles ficavam se divertindo lá. Aí o Hulk ia lá, ele arrumava a cama dele toda, só que eu não tinha tempo nem de arrumar a cama. Desculpa do Marcos. E o Marcos não tinha desculpa nenhuma. Ele simplesmente vivia igual a cama, completamente desorganizado, o professor xingando ele. Tem um estudo que comprova que gênios trabalham melhor em ambientes desorganizados. Tá. Foi comprovado. Contesto esses
todos aí, viu? Acontece. Na verdade, foi uma experiência muito bacana para mim também, né? Porque eu não dormia antes de passar no quarto deles. Então, na verdade, sempre quando a gente chegava, quando a gente saía, passava lá, organizava, junta esse sapato, guarda essa roupa, arruma essa cama, né? Ajeitava as coisas, vai dormir, vai descansar. E era legal porque, assim, é uma convivência diferente, né? Com os meninos. E às vezes eles, celular o tempo inteiro, cabeça baixa o tempo inteiro, né? Mexendo com mil coisas. Então aí você tinha que arrumar algumas técnicas para poder fazê-los descansar, trabalhar e se organizar também, né? A técnica dele era colocar filme ruim pra gente dormir. Ele colocava filme Ruim não, e a gente ruim, desmaiava. porque é a palavra de sílaba, né? Tá, filmes ruins pra gente desmaiar. Não, mas não era ruim, não. Funcionava. Aliás... O Max dormiu na introdução do filme. Era igual aquelas videoaulas de física que a gente tinha que assistir pra dormir. Ele colocou as letreiras do filme e o Max já tava dormindo. Na verdade era uma técnica, né? Que eles estavam vendo celular, outro deitado, virado na cama, outro mexendo com outras coisas, comendo. Eu falei assim, não, gente, agora nós vamos ver filme. Não, tirei o celular de todo mundo, apaguei a luz do quarto, coloquei o HD na TV e começamos a ver uma série. Primeiro que apagou foi o Marx. Desmaiou. Depois o Bittencourt já estava apagado. Não. E eu estava esperando, falei assim, quando que o Hulk vai dormir, né? Na hora que o Marx dormiu, assim, o filme estava muito bom, era uma série muito boa. Aí estava muito barulho, né? Eu tive que desligar, arrumar a cama, todo mundo lá e tal, sair devagarzinho do quarto, deixar eles dormindo lá. Aí era técnica, né? Quando estava muito bagunçado, só colocar um filme que aí todo mundo dormia. Eu queria dizer que o professor ficou esperando eu dormir, só que eu já estava dormindo desde muito tempo, porque eu tenho a técnica para fingir que eu estou acordado, para não deixar a pessoa triste. Então eu abro meu olho de tempos em tempos, tiro cochilinhos, que a pessoa, quando olha para mim, ela acha que eu estou acordado. Só que na verdade eu dormi há muito tempo. Mas essa... Depois vocês terminam de contar esses negócios pra gente, porque a gente tem muitas perguntas agora, a gente vai ter que pular pras outras, porque, gente, é muita pergunta. Gente, vocês são do nono, né? Eu conheço vocês, meus colegas de classe. E eu fiquei em choque quando eu soube que vocês tinham ganhado, porque, gente, nono ano tinha gente de terceiro, na universidade, de segundo, gente muito mais velha que vocês. E vocês ganharam um monte de prêmio, um monte de 3. Mas, gente, 3 prêmios. Nono ano, eu fiquei em choque, de verdade. E como é que foi essa experiência, tipo assim... Vocês são do nono ano! Muita gente perguntava, né? Vários avaliadores chegavam na gente, nossa, vocês são muito novos, vocês estão em que ano? Nossa, vocês estão no nono ano, como assim? É interessante pra gente ter essa visão de que nós somos novos num evento mundial, né? Bom, seguinte, esse trabalho ele começou na nossa Feira de Ciências. Eram, inclusive, 6 alunos. A gente quer até agradecer os outros 3, né? Foi a Asi, foi o Oliveira e o Frade, né? Então, eles contribuíram muito com a ideia do jogo. Então, uma vez que esse jogo foi selecionado para ir para o DGC, né, o Desafio Global do Conhecimento, aí eu peguei o projeto para trabalhar. Mudei completamente o projeto. É da minha área de pesquisa, meu mestrado foi em jogo digital, né? Então, eu vi o jogo e falei assim, não, vamos ter que fazer um outro jogo, com outro processo, tem que ter uma metodologia, isso aqui, né? Tem que ter teóricos que justifiquem o que vocês estão fazendo. E assim, você falando isso, né, com relação à idade deles, eu também me surpreendi, porque assim, tudo que eu passava para eles, eles davam conta. Não, isso aqui tem que ter uma metodologia. Vamos criar um questionário, vamos fazer gráficos, vamos fazer análise de dados, e eles faziam. E eles montavam e eles resolviam. Não, isso aqui está precisando de jogabilidade. Temos que criar videogame, temos que criar minigames, temos que refazer essa estrutura, e eles refaziam. Né? Não, eu preciso desse conceito, desta perspectiva. Tal teórico fala isso, outro teórico fala aquilo. Eles estudavam, eles pesquisavam e eles me entregavam pronto. Então, assim, mérito deles, né? Eu acho que assim, eu consegui dar uma cara profissional ao trabalho que eles realizaram, né? E isso foi fundamental para a gente conquistar o prêmio que conquistou. Né? Eu, quando vou para um trabalho, seja nos Jogos da Amizade, com os Zara Voice, né? Seja nas nossas feiras de ciência ou em outro tipo de competição, eu gosto muito de observar as regras do jogo, né? Ver como que as coisas são avaliadas, como que o avaliador vê o trabalho e planejar em cima daquilo. Né? Então, esse trabalho foi um merecimento nosso, né, dentro dessa perspectiva, porque a gente, como orientador, eu avaliei o trabalho, refiz o trabalho, propus uma série de coisas
que eles, apesar da idade, mas assim, com muito compromisso, dedicação e empenho, conseguiram realizar plenamente, né? O sucesso é isso aí. Nossa, gente, essa equipe sensacional. Nossa, muito orgulho para o Colégio Militar de Belo Horizonte. E para fechar com chave de ouro, eu quero que vocês definam em uma palavra como que foi essa experiência para vocês de serem vencedores dos três primeiros lugares, das principais categorias da FEBRASE, e essa experiência de vocês estarem juntos, unidos, trabalhando em prol de um objetivo. Uma palavra para definir tudo isso. Eu vou com uma palavra meio clichê, né, mas única, né, porque essa experiência a gente nunca mais vai viver, nunca mais vai estar na FEBRASE, participando no 9º ano, apresentando o projeto Ilhas do Conhecimento com o propósito que a gente apresentou, e nunca mais vai voltar isso. E esse é o bom das experiências, que você vive ela, você participa dela, e isso torna ela muito especial, por ser única, né? Cara, se fosse para resumir uma palavra, eu colocaria companheiras. Porque, sinceramente, se fosse para ter a mesma experiência com outras pessoas, não seria a mesma coisa. Ter o quarto bagunçado do Marcos, o café da manhã do Bittencourt, é tudo isso que torna o evento único e é o que torna importante para mim. Velho, eu acho que não tem outra palavra para descrever se não for sensacional. Não tem outra palavra para descrever. Foi a melhor experiência da minha vida, basicamente. Sem contar que eu também nunca tinha saído do estado, então foi bem interessante. Brasil. Bom, eu definiria como disciplina, né, a palavra. E por mais que a gente possa entender disciplina como uma coisa rígida, né, às vezes a gente fala de colégio militar e para fora, as pessoas acham que é sempre aquela rigidez, né, mas o que a gente não percebe é que a disciplina ela liberta, né? Então, quando você tem disciplina, você tem tempo para brincar, você tem tempo para divertir, né, e para ser profissional, e para ser acadêmico, para ser científico. Né? Então, a gente acordava, tomava café da manhã, e brincava e brigava, né? Teve tempo para a gente poder ir aos shoppings à noite, comer, sair, conhecer, andar pela Paulista, né? Aliás, foi uma coisa muito engraçada, a gente foi tentar pegar um Uber para voltar, porque nós fomos para um shopping, não conseguimos. Os dois, a gente pegou dois, a gente tentou pegar dois Ubers, um na volta do shopping, um na volta da Paulista, e os dois, em vez de virem até a gente, todos fugiram da gente, pô. A gente tava com repelente de Uber. O interessante é que os Ubers estavam menos de Com 100 5 metros estrelas. da gente. Todos eram 5 estrelas, todos fugiram da gente. Menos de 100 metros Então da estava a gente. 2 minutos da gente. Mas aí, na verdade... Menos de 100 metros. E eles acabavam, tipo, quando a gente ia cancelar, eles estavam a 2 quilômetros. Então, na verdade, eu falei assim, não, vamos conhecer, querem conhecer São Paulo? Aí andamos toda a Paulista, no final da Paulista fomos a pé até o hotel. Então, foi uma experiência muito bacana, porque isso é disciplina. Quando você tem disciplina, você consegue estruturar, fazer bem feito e fazer com alegria aquilo que a gente tem que fazer. Gente, papo vem, papo vai. A gente tá muito entretido aqui, mas eu acabei esquecendo de perguntar como é que foi os prêmios, para vocês explicarem como é que foi os prêmios para o público, né? Entender como é que são, o conceito, enfim. Marcos, você pode falar do primeiro? Bom, o primeiro prêmio que a gente recebeu foi o prêmio da categoria da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ela estava dando prêmios para os projetos de destaque, menção honrosa, terceiro, segundo e primeiro. E o interessante dessa avaliação foi que essa sociedade, né, que vai na FEBRASE, avalia projetos de todas as categorias, ou seja, há premiações que estão categorizadas por humanas, ciências sociais, ciências biológicas. E essa premiação era classificada dentre todas, ou seja, dentre ciências sociais, humanas, biológicas, saúde, engenharia, ciências agrárias. A gente foi avaliado em todas essas categorias, competimos com todos os projetos de todas as categorias e acabamos ganhando o primeiro lugar do projeto de destaque da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E é interessante, né, destacar essa parte que avaliou todas as categorias. Né? A gente também ganhou o prêmio de melhor trabalho de Minas Gerais em toda e qualquer categoria que tinha na FEBRASE. Entre todos os projetos de Minas Gerais, a gente se destacou como primeiro colocado. Isso foi bem legal também. Bom, agora, né, o Core, o que está ali no meio com a gente, a medalha e o prêmio de primeiro lugar da categoria de humanas, competindo com 44 trabalhos de humanas, o nosso foi o melhor, ganhamos aí o primeiro lugar, teve um outro trabalho que ganhou o primeiro lugar junto também, mas ser o único colégio que trouxe de volta um troféu como esse, foi algo que impactou muito na gente. Nossa, gente, que show, hein? O Colégio Militar, essa equipe maravilhosa arrasou. Não, menina, eu tô impressionada. Eu tô aqui, tipo assim,
nossa, chocada, de verdade. Na verdade, fomos o colégio melhor premiado do sistema. Né? Nossa, gente, vocês houve estão outros de colégios com parabéns menções demais. também, mas fomos o colégio mais premiado do sistema. No Segundo, No no nono ano? nono ano. No Segundo, nono ano. segundo, Os outros não inclusive, estavam no nono ano. os nossos colegas lá dos outros colégios do sistema, da CEP Belo Horizonte, vai voltar com a van pesada. Adicionar esse momento para poder agradecer todos os colegas do nono ano que ajudaram a gente a desenvolver o projeto. Ano passado, no oitavo, que eles também fizeram um pouco de parte. E esse ano, mais ainda, testando o jogo, lendo os conteúdos. Também agradecer aos professores que disponibilizaram as provas, as questões, todos os PowerPoints, tudo que ajudou o nosso jogo a se tornar completo. E é basicamente isso. Por fim, também queria agradecer ao Exército Brasileiro por essa oportunidade incrível, a DEPA também, o Coronel Marco Antônio, que nos ajudou a ficar hospedado no Hotel de Trânsito de Oficiais, que realmente mostra a dedicação da DEPA e do Coronel a proporcionar essas oportunidades únicas de ouro aos alunos para que a educação, a ciência, a cultura se desenvolva muito melhor. Todo o carinho que eles têm pela gente. Nosso podcast vai ficando por aqui, pessoal. Foi um prazer contar com a companhia dessa equipe sensacional. Cada um teve uma parte muito importante no projeto, eu tô vendo. E ver a união dessa equipe é incrível, gente. O Papo Garança vai ficando por aqui. Nós temos a informação que você precisa. Na hora que você... Errei. Vai sair.